Olá você querido, olá você querida, como está você? Tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Santos, eu sou o professor de História e esse é mais um vídeo aqui que nós estamos fazendo para o nosso canal. Na aula de hoje, pessoas, hoje vamos ter um dos grandes assuntos, que é um dos que eu mais gosto de ministrar e que mostra todo aquele processo de transformações que aconteceu lá na Baixa Idade Média, pessoas. Hoje nós vamos falar de mais um dos tantos renascimentos que você já ouviu falar na Idade Média. Hoje vamos falar do Renascimento Cultural, que começa no século XIV, logo naqueles desdobramentos ali do Renascimento Comercial, do desbloqueio do Mar Mediterrâneo e também do Renascimento Urbano. E vai acabar lá no século XVII, no auge das monarquias absolutistas. Vamos lá então, pessoas? O Renascimento Cultural, pessoas, tem algumas características gerais, certo? Algumas dessas características gerais estarão em toda a Europa. A primeira das coisas que eu preciso que você saiba, nós comentamos já no início da aula, é que este Renascimento ele é uma consequência de uma série de transformações vividas na Europa na Baixa Idade Média, certo? Para você que talvez não tenha lembrado, para você que aí precisa recapitular algumas coisas, vamos lembrar um pouquinho como é que se deu esse processo. Você estava ali na época das cruzadas e, bom, vários objetivos das cruzadas acabaram não dando certo, como por exemplo os próprios objetivos religiosos da igreja. Contudo, o objetivo comercial foi super bem sucedido. O fato de você ter ali um desbloqueio do Mar Mediterrâneo ali na Europa foi muito precioso, justamente esse período da Baixa Idade Média, com essa inflexão das cruzadas. É nesse momento, então, pessoas, que todo este desenvolvimento causado desde o século XII até o século XV, com relação ao desenvolvimento das cidades e a retomada do comércio na Europa, tudo isso vai possibilitar também uma série de impactos nas artes, na música, na sociedade europeia como um todo. A arte, muitas vezes, também é um termômetro de como está o mundo naquele momento. É aqui que, por exemplo, colocamos como destaque para vocês a expansão das cidades. Renascimento urbano é uma das grandes causas que vai influenciar o renascimento cultural. A gente pode até, inclusive, colocar dentro dessa questão aqui, tanto com relação à expansão das cidades, quanto também à expansão do fluxo de capital, porque agora vamos ter dinheiro na prática, a gente também pode colocar uma outra coisa que é muito sensível, o surgimento das nossas universidades. O surgimento das universidades também influencia o renascimento cultural, porque, inclusive, não teremos somente o renascimento cultural, teremos o renascimento científico. Mas esse é assunto para outro vídeo, certo? Então, nesse momento, pessoas, todos esses desdobramentos, dessas transformações mais profundas que estão acontecendo ali na Idade Média, também vão impactar a área das artes. O que eu preciso que você entenda também é que tanto dinheiro que vão estar surgindo vai fazer com que novas técnicas de arte também surjam, ok? Você vai passar a ter outras formas de enxergar a arte, outras formas de estudar a arte e outras formas também de construir a arte. Formas essas que eram muito diferentes, não só na questão teórica, mas na questão prática da realização das artes, como era feita na Alta Idade Média. Então, novas técnicas de arte também surgem, inclusive financiadas com todo este novo fluxo de capital. Mas o Renascimento tem um berço. O Renascimento ele começa em um determinado local da Europa. Qual é então o país sede do Renascimento Cultural? É a Itália. Mas nesse momento, pessoas, o que eu preciso que você entenda, eu coloquei a Itália, mas de um jeito genérico. Porque nesse momento a Itália não é um país unificado. Nesse momento a Itália é um mosaico de reinos e principados de origem italiana dentro da Península Itálica, que hoje a gente chama de Itália. Mas nesse momento, a Itália não existe. A unificação da Itália só se dá apenas no século XIX. Então, nós vamos destacar algumas cidades italianas que pertenciam a esses reinos e que são cidades extremamente importantes para esse renascimento cultural. Cidades como Nápoles, cidades como Gênova, cidades como Florença, Pisa, Veneza e várias outras cidades vão estar participando desse processo de renascimento cultural. Agora, uma coisa que é interessante, várias dessas cidades que eu falei para vocês são cidades que têm muito a ver com o renascimento comercial. Várias delas, por exemplo, são cidades portuárias, são cidades litorâneas. E isso tem influência direta com o renascimento cultural. Por quê? Porque é justamente essa burguesia endinheirada que vai passar a financiar e proteger a arte. É aqui então que surgem os chamados mecenas. Ok? E o que era ou
quem eram os mecenas. Mecenas, pessoas, vamos primeiro pegar o significado da palavra. Mecenas faz referência a um funcionário de um dos imperadores de Roma chamado Caio Mecenas. Caio Mecenas, este funcionário, portanto, ele cuidava das áreas de literatura de Caio Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Ele vai fazer uma série de questões protegendo a literatura e também a arte romana. É justamente inspirado neste sujeito que surge o nome de Mecenas. Mecenas, pessoas, seria um sujeito aqui no Renascimento Cultural que financiaria e protegeria um artista dessa época. Protegendo não só contra a perseguição da igreja, mas financiando ele também. Além disso, a burguesia, quando financia isso, ela busca que essa arte seja como uma espécie de seu espelho. Professor, como assim a arte seria um espelho? Ué, você já ouviu falar de um ditado que diz que quem paga a banda escolhe a música? Se quem paga a banda escolhe a música, significa dizer que parte disso aqui que está sendo financiado pela burguesia vai se refletir na arte produzida. Trocando em miúdos, aquilo que o pessoal do Renascimento Cultural produz, muitas vezes também reflete a imagem que o seu financiador gostaria de expressar naquela arte. Isso significa que a burguesia está também querendo fazer como a nobreza europeia e a igreja fazia na Alta Idade Média. Que aquela arte que estivesse sendo produzida fosse um espelho de si mesmo. Agora tem um último detalhe sobre essas características daqui do Renascimento Cultural que eu queria que você soubesse. O Renascimento Cultural basicamente é um movimento heterogêneo. O que isso significa? Significa dizer, pessoas, que o Renascimento Cultural ele vai atingir áreas do conhecimento ou da arte diferentes, em países diferentes e em momentos históricos diferentes, em séculos diferentes. Por exemplo, aqui na Itália vai surgir logo no século XIV. Porém, ele vai chegar lá em Portugal no século XV para o século XVI. Aqui na Itália, vai principalmente influenciar nas artes plásticas e nas artes visuais. Lá em Portugal, vai ser mais forte, sobretudo, na arte da literatura. Lá na Inglaterra, já vai chegar lá mais ou menos no final do século XVI para o início do século XVII, portanto, bem no final do Renascimento. E já vai pegar as artes cênicas, já vai pegar o teatro. Então, é um movimento heterogêneo porque ele influencia em várias áreas diferentes, em vários séculos diferentes e em vários países diferentes. Ele nasce na Itália, mas pouco a pouco vai ganhando terreno dentro da Europa. E muito bem, depois de ter falado todas essas características gerais, é necessário que a gente entenda que esse é um movimento que tem valores. Eu destaquei aqui 5 valores do Renascimento. O primeiro dos valores que eu gostaria que você soubesse é o valor do humanismo. Por que o humanismo? Aqui nós temos uma valorização do ser humano e das características deste ser humano. Toda a obra renascentista, sobretudo as obras de artes plásticas, as artes visuais, elas sempre trazem um capricho muito grande na representação física e corporal do ser humano. Então o humanismo é um desses primeiros valores. O segundo valor que eu gostaria de destacar para vocês é que aqui no Renascimento nós teremos uma arte laica. Significa dizer que não haverá arte sacra? Claro que não, pessoas. Vocês mesmos já ouviram falar, por exemplo, de um dos grandes quadros pintados no Renascimento chamado Santa Ceia. Você já, por exemplo, já ouviu falar desse sujeito que a gente vai comentar aqui, chamado Michelangelo, que faz uma série de pinturas religiosas. Então aqui nós vamos ter uma valorização da arte laica. Não significa dizer que não haverá uma arte sacra. Significa dizer apenas que a arte laica estará também com a sua importância igualada à arte sacra. Aqui nós temos a ideia do chamado antropocentrismo. E o que vem a ser o antropocentrismo? Significa dizer que o homem está no centro das ações do mundo, no centro das ações do universo. Diferente daquilo que a igreja pensava, que era o chamado teocentrismo. Depois nós temos a ideia do chamado racionalismo. E o racionalismo ele é muito interessante porque ele não será utilizado somente aqui no Renascimento Cultural, como também será utilizado no Renascimento científico. A ideia de você fazer um raciocínio, de você pensar, de você refletir sobre o seu mundo e, consequentemente, a partir daí, tirar uma série de conclusões que possam ser benéficas, não só para você, mas para o mundo como um todo. E o último detalhe, não menos importante, aliás, ele é muito interessante, até para a gente quebrar um pouco de alguns paradigmas que os próprios renascentistas fizeram, é que eles vão buscar a inspiração lá no mundo grego
greco-romano. Professor, por que buscar uma inspiração tão distante? Porque o pessoal do Renascimento não gostava de olhar para a Idade Média, para a Alta Idade Média, e se ver como consequência daquilo. Eles costumavam dizer, na verdade, uma coisa que é até bastante errônea. Eles costumavam dizer que na Idade Média era chamada Idade das Trevas. Mas por que eles falavam isso? Porque eles acreditavam que a Idade Média não teve produção de arte, não teve produção de cultura, não teve produção de filosofia. E isso está errado. Houve produção, sim, de filosofia, mas era uma filosofia sacra. Houve produção de arte, mas era uma arte sacra. Houve produção de música? Houve, mas eram músicas. Tudo isso, pessoas, era para exaltar a glória de Deus. Mas não significa dizer que não houve a produção disso, certo? E aí, então, eles vão buscar uma inspiração lá no mundo greco-romano, porque é algo mais distante do que a Idade Média. E aqui, pessoas, eu resolvi destacar para vocês alguns dos principais personagens do Renascimento. O Renascimento, pessoas, tem vários personagens. Eu fiz questão de destacar 6, ok? Mas se você for depois dar uma olhada, você vai encontrar vários outros, né? Tanto na Itália, quanto no Sacro Império Romano Germânico, como em Portugal, Espanha, enfim, você vai encontrar outros. Vamos começar aqui com esse sujeito chamado Leonardo da Vinci, que além de ser pintor, ele era escultor, chegou também a ser arquiteto, fez alguns projetos urbanísticos de pelo menos 3 cidades ali na Itália. Então ele era conhecido como o Homo Universale, ou seja, o homem universal. Leonardo da Vinci tem como sua principal pintura Gioconda, a obra que ficou mundialmente conhecida pelo nome de Mona Lisa, certo? Que tem aquela perspectiva de que não interessa de que ângulo você esteja olhando para ela, ela sempre vai estar olhando para você. Bom, o outro sujeito que eu quero destacar para vocês, já indo um pouco mais para a parte da literatura, é um sujeito chamado Dante Alighieri. Uma das principais obras de Dante Alighieri é a obra conhecida como A Divina Comédia. A Divina Comédia, pessoas, é uma obra que faz uma certa referência entre o céu, o inferno e o chamado purgatório, certo? Então trata-se de um livro dividido em 3 partes, que é um dos livros mais lidos de toda a história da literatura de origem italiana. Depois, nós temos esse sujeito chamado Michelangelo, que é responsável por fazer uma série de pinturas, inclusive lá na cúpula da Basílica de San Pietro, além de também fazer algumas esculturas de Moisés, Abraão e Davi, que ficam atrás do altar-mor da Basílica de São Pedro. Outro sujeito que eu gostaria de destacar para vocês é Miguel de Cervantes. Agora vamos sair um pouco da Itália, pessoas. Vamos lá para a Espanha. Miguel de Cervantes escreve uma das obras mais conhecidas de todos os tempos e a mais lida em língua espanhola, Dom Quixote de la Mancha, que é uma história basicamente de um sujeito que pega a armadura de seu avô e passa a lutar contra moinhos de vento. E como, bom, enfim, né? Ele não anda sozinho, ele conta com um amiguinho que anda em cima de um burro chamado Sancho Panza. Agora, cruzando a fronteira, a gente vai lá para Portugal, escrevendo, falando aqui sobre Luís Vaz de Camões. Um sujeito que escreveu um dos livros mais conhecidos da história de Portugal e da língua portuguesa, Os Lusíadas, escrito no século XVI. É uma sequência de poemas, sonetos, que fazem a menção não só a Portugal, mas também a vários outros sentimentos. Um dos sonetos mais conhecidos de Luís Vaz de Camões é aquele que muita gente já utilizou em Dia dos Namorados, que inclusive está chegando. Amor é chama que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer. Agora, já saindo um pouco ali da Europa, da Europa continental, vamos para a ilha da Inglaterra. Temos aqui William Shakespeare, escritor de uma série de peças conhecidas no mundo inteiro. As peças de Shakespeare fazem uma série de menções com relação a questões filosóficas e existenciais do ser humano. Então não são só peças de teatro bonitinhas de romance, fazem uma série de referências, inclusive ao mundo greco-romano, como por exemplo a peça de Romeu e Julieta, que faz uma reflexão sobre como funcionaram as disputas políticas nas cidades-estado da Grécia, como por exemplo a própria cidade de Atenas. Algumas outras peças falam com relação à conduta do ser humano, sobretudo a conduta no que diz respeito à honestidade, a evitar a corrupção humana e coisas do tipo, como a peça de Hamlet. Além de outras peças que falam sobre outros personagens, inclusive da própria Inglaterra, como Ricardo III e Henrique VIII, certo? Pessoas, acredito que esses são os principais pontos do que nós precisamos explorar sobre o renascimento cultural, certo? Lembre-se, essa aula continua com uma segunda parte, que é o renascimento científico. Então aguardo você na nossa segunda parte e até lá!